Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 12. Mateus 19, de 1 a 12. Está escrito: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Amém. Irmãos amados, eu gostaria de, nesta manhã, tratar com vocês sobre o tema casamento e divórcio. Casamento e divórcio. O texto nos informa que Jesus, concluindo estas palavras, deixou a Galileia. Pergunta: que palavras? E você há de convir comigo que o contexto é que no capítulo 18 ele está falando sobre perdão. E ele termina esse assunto perdão, e então ele vai da Galileia para o território da Judeia, da além do Jordão, ou seja, a região da Pérea. Exatamente o local onde João Batista batizava as pessoas. Multidões vindo a João Batista e eram por ele batizadas naquela região. É curioso que é nessa geografia, da além do Jordão, na Judeia, é que diz o texto que seguiram a Jesus muitas multidões, e Jesus as curou ali. Nessa conjuntura, então, é que chegam alguns fariseus com uma pergunta desonesta. Na cultura brasileira, nós chamamos isto de pergunta de algibeira. Pergunta de algibeira é aquela pergunta que você faz, não porque você quer uma resposta, para informar-se, mas você faz a pergunta para colocar a pessoa interrogada numa situação de constrangimento. Você faz a pergunta para colocar a pessoa num embaraço. Você faz a pergunta para deixar a pessoa numa situação desconfortável. Ou você faz a pergunta para
apanharam a resposta para incriminar a pessoa interrogada. Então, os fariseus, alguns fariseus, está escrito no verso 3, experimentaram Jesus perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? O que está por trás desta pergunta? Bom, duas coisas estão aqui, penso eu, por trás desta pergunta. Porque na cabeça desses fariseus, se Jesus respondesse assim, não, nunca é lícito, eles diriam assim, bom, você então está contra Moisés, porque Moisés legislou sobre esse assunto. E aliás, eu queria que você abrisse comigo lá o que Moisés ensinou sobre esse assunto. Depois a gente volta para Mateus. Olha comigo Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, versos de 1 a 4. Olha o que Moisés ensinou sobre o assunto. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Se você está percebendo, o propósito de Moisés ao legislar sobre o assunto era proteger a mulher, porque muitos homens estavam despedindo a sua mulher irrefletidamente, atabalhoadamente, apressadamente, e depois que esta mulher despedida se unia a outro homem, e esse outro homem morria, ela ficava viúva, ele arrependido da decisão primeira, falou, então agora está bom, já pensei melhor, quero que você volte para mim. Ou, mesmo que essa mulher despedida, se casasse novamente, esse segundo marido a despedisse, não podia aquele primeiro marido tomá-la novamente como esposa. Então, era essa conjuntura que Moisés estava orientando, até para proteger a mulher, dizendo o seguinte, olha, pense bem antes de tomar a decisão, acautele-se para não ser apressado, porque se você tomar a decisão, não há como voltar mais, depois que esta mulher se uniu a outra pessoa. Então, voltando para Mateus 19. Dependendo da resposta que Jesus desse, eles pensaram, Jesus está encrencado com Moisés. E se ele estiver encrencado com Moisés, nós temos de que acusá-lo. Mas eles tinham uma segunda intenção por trás. Foi nessa mesma região que João Batista denunciou Herodes, por causa da sua relação de adultério e de incesto com Herodias. Porque Herodias não era apenas mulher do seu irmão, Herodias também era sua sobrinha, de tal maneira que o pecado que João Batista denunciou ao rei Herodes, Antipas, era um duplo pecado, de adultério e de incesto. E eles pensaram, se Jesus radicalizar nessa questão, ele vai ficar encrencado com Herodes, e talvez ele tenha o mesmo destino que João Batista teve, em relação a Herodes. Era essa o pano de fundo da pergunta capciosa. Mas havia uma segunda questão. Naquela época, havia duas escolas rabínicas que interpretavam esta questão de casamento e divórcio. Havia uma escola progressista, liberal, que era a escola do rabino Hillel. E a orientação de Hillel é que um marido podia divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo. A mulher queimou a comida, bom, isso aqui não serve, e despedia a mulher. A mulher respondeu de uma maneira indelicada ao marido, ele não está bom, e despedia a mulher. Havia uma segunda escola, a escola conservadora,
do rabino Shammai. E Shammai entendia que apenas a infidelidade conjugal era razão suficiente para um divórcio. Em outras palavras, também eles estão perguntando para Jesus assim: qual escola o senhor defende? Em que time o senhor joga? Qual é a sua linha hermenêutica? Qual é a sua bandeira de interpretação? Então notem vocês que a pergunta, o texto deixa claro no verso 3, não é uma pergunta honesta. Eles estavam fazendo a pergunta para experimentarem Jesus. Obviamente, por terem de que acusar Jesus. Diante de uma pergunta desonesta, Jesus dá uma resposta desconcertante. Porque sempre que alguém chegava para Jesus com uma pergunta de algibeira, com uma pergunta desonesta, Jesus não entrava nesse jogo. Jesus não entrava nesse esquema. Ele não se deixava apanhar por essas esparrelas, por esses laços. E Jesus responde a pergunta com outra pergunta. E a pergunta de Jesus é esta no verso 4. Não tendes lido? Em outras palavras, vamos voltar para a Escritura? Vamos voltar para a Bíblia? Vamos ver o que a Bíblia ensina? Vamos ver o que Deus diz? E quando Jesus responde uma pergunta sobre divórcio, notem vocês, ele não fala de divórcio. Quando Jesus é interrogado sobre divórcio, ele responde sobre casamento. Agora vamos parar um pouquinho para examinar a cultura ocidental. Olha bem o que está acontecendo hoje, nos tribunais, nas cortes, no parlamento, na imprensa, na grande mídia, nas redes sociais, na literatura, no cinema, no teatro, em todos os formadores de opinião do Ocidente. Nós estamos discutindo divórcio. Nós queremos falar sobre divórcio. E na medida em que nós estamos tratando de divórcio, nós estamos fragilizando o casamento. Se a nossa sociedade conversasse mais sobre casamento, para entender melhor o que Deus diz sobre casamento, nós teríamos menos divórcios. É óbvio. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele, ao responder uma pergunta desonesta sobre divórcio, ele volta a atenção dos seus interrogadores sobre o que significa casamento, à luz da palavra de Deus. E o que Jesus vai ensinar sobre casamento? Vejamos. Primeiro, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? A primeira coisa que Jesus vai ensinar sobre o casamento, irmãos, é que casamento é uma instituição divina e não humana. Casamento não é ideia do homem, não foi Adão que diz, eu estou aqui nesse jardim pensando, refletindo, você quer saber de uma coisa? Eu preciso me casar, eu preciso encontrar alguém parecido comigo. A decisão não foi dele, a iniciativa não foi dele. Casamento não é uma instituição humana, casamento é uma instituição divina. E por ser uma instituição divina, ela é indestrutível, por mais atacada que seja essa instituição. Segundo, o casamento é a relação humana mais profunda que pode existir. Notem vocês que o vínculo entre pai e mãe é um vínculo de sangue. É um vínculo de sangue. Quando nós nascemos, nós trouxemos a herança da nossa casa, dos nossos pais, o sangue dos nossos pais, a carga genética dos nossos pais. E esse é um vínculo profundo, místico até. Porém, o texto diz, por isso deixa o homem pai e mãe se unirá à sua mulher, de tal maneira que casamento é algo tão profundo, tão glorioso, tão místico na relação, que o homem abandona essa relação de sangue de pai e mãe para se unir à sua mulher, para se tornar uma só carne com ela, mostrando que no plano humano não há relação mais profunda do que o casamento.
E é por isso que o casamento, à luz das Escrituras, é um mistério. Porque um dos grandes propósitos do casamento é trazer glória para Deus, revelando para o mundo esta união bendita e mística de Cristo e a sua igreja, onde Cristo representa o marido e a igreja representa a esposa. É para retratar esta ideia relacional de Deus para o mundo, é que Deus, então, também institui o casamento. Quais são os pilares desse casamento à luz do que a Bíblia nos ensina? Em primeiro lugar, primeiro pilar, notem comigo, versículo 5. Por isso, por esta causa, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. O primeiro pilar do casamento é que ele é heterossexual. Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Notem que o casamento é entre um homem e uma mulher, entre um macho e uma fêmea. Só um casamento heterossexual pode cumprir o mandato cultural. Só um casamento heterossexual pode prosseguir com a procriação e a preservação da espécie. A nossa sociedade hoje quer relativizar a palavra de Deus e quer colocar a ideia de que a palavra de Deus é apenas cultural, que a palavra de Deus não é mais normatizadora para a sociedade ocidental. Então o homem, querendo ser mais sábio do que Deus, tornando-se louco, na linguagem de Paulo em Romanos 1, quer dizer, não, em havendo amor, homem com homem, mulher com mulher, está tudo bem, o que importa é ter amor. Mas o que a sociedade humana e ocidental chama de amor, Deus chama de paixão infame. O que o mundo aplaude e recomenda, Deus diz que é um erro. Aquilo que o mundo acha que é o amor de Deus despejado sobre todos, a Bíblia chama de um juízo de Deus a essa geração. Casamento não é a relação de um homem com outro homem, nem de uma mulher com outra mulher. Casamento é a relação heterossexual e este é o primeiro pilar divino sobre o que significa casamento. Segundo lugar, segundo pilar, notem comigo, é que o casamento, além de heterossexual, à luz das Escrituras, ele é monogâmico. Por essa causa, deixa o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Vejam vocês que quando Moisés escreveu esse texto, já existia uma cultura poligâmica. E ele escreve este texto já de um meio poligâmico. E ele vai mostrar que não é que o homem deva deixar pai e mãe e se unir às suas mulheres, mas se unir à sua mulher. Então ele está estabelecendo os limites do que significa casamento. É curioso que esse princípio que é estabelecido na criação, ele vai ser referendado e reafirmado lá na entrega da lei moral, no Sinai. Porque o 10º mandamento diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo. De tal maneira que aquilo que foi estabelecido na criação como parâmetro é reafirmado na entrega da lei moral. Mas 1.500 anos depois, quando os fariseus experimentam Jesus com a pergunta desonesta: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus reafirma o mesmo princípio, retornando ao princípio da criação, mostrando que casamento é monogâmico. É interessante que um escritor brasileiro, muito conhecido em solo pátrio, já falecido, escreveu sobre esse assunto. E ele defendeu a ideia de poligamia usando a Bíblia, porque a Bíblia é chamada de a mãe das heresias. Dependendo da maneira como você interpreta, você pode chegar a conclusões adversas. E ele pega uma leitura exemplarista da Bíblia para defender o casamento poligâmico, com as seguintes perguntas: Abraão foi um homem de Deus? Resposta: sim, Abraão foi um homem de Deus.
Ele teve mais de uma mulher? Resposta, sim, ele teve mais de uma mulher. Conclusão, bom, então eu posso ser um homem de Deus e ter mais de uma mulher. Jacó era um homem de Deus? Sim, Jacó era um homem de Deus. Ele teve mais de uma mulher? Sim, ele teve mais de uma mulher. Então também eu posso ter mais de uma mulher e ser um homem de Deus. Davi era um homem de Deus? Sim, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele teve mais de uma mulher? Teve várias mulheres. Bom, então eu posso ter várias mulheres e ser um homem segundo o coração de Deus. Salomão era um homem de Deus? Sim, ele era um homem de Deus. Ele teve 1000 mulheres, 700 princesas, 300 concubinas. Bom, então eu posso ter algumas centenas e também ser um homem de Deus. Esta leitura está errada. Essa não é uma boa hermenêutica. Essa não é a maneira correta de ler a Bíblia. A maneira correta de ler a Bíblia não é a maneira exemplarista, mas a maneira preceitual. A pergunta é, quando Deus instituiu o casamento, o que ele disse? Ele instituiu um casamento monogâmico. Quando Deus deu a lei moral que haveria de reger o seu povo por todos os séculos, qual foi a orientação dada? O casamento é monogâmico. Quando Jesus foi interrogado sobre esse assunto, como é que ele se posicionou? Ele ensinou o casamento monogâmico. Portanto, amados irmãos, casamento é heterossexual e monogâmico. Mas há um terceiro pilar. O casamento é também monossomático. O versículo 5 diz, tornando-se os dois uma só carne. A palavra soma no grego é a palavra corpo. Monossomático significa uma só carne. Os dois se unem numa só carne, tornam uma só carne na relação da intimidade conjugal. O que é interessante, a Bíblia deixa claro, é que sexo não é pecado. Sexo é uma dádiva de Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou o macho, Deus criou a fêmea. Tanto o homem quanto a mulher têm capacidade de dar prazer e sentir prazer. Entretanto, Deus instituiu o casamento para que o sexo pudesse ser usufruído de maneira santa, legítima, pura e digna de Deus. De tal forma que um rapaz e uma moça indo para a cama e tendo relação sexual antes do casamento estão em pecado. Ou alguém ter relação sexual fora do casamento é adultério e também é pecado. Porém, homem e mulher, marido e mulher, tendo relação sexual, isso é bênção de Deus, aliás, é ordenança de Deus. Então, ir para a cama no namoro é pecado. Ter relação sexual fora do casamento é pecado. Mas não ter relação sexual no casamento também é pecado, porque esta é uma ordenança divina. O casamento é monossomático. Mas ainda mais, o Senhor Jesus Cristo vai nos dizer que o casamento também é indissolúvel. Olha comigo o versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. É curioso que a palavra homem aqui está no neutro. É homem, é mulher, é pastor, é conselheiro, é advogado, é juiz, é qualquer outro ser humano. Nem importa, não importa, nenhum ser humano tem competência para desfazer o que Deus fez. Bom, mas tem gente que argumenta assim, pastor, o meu casamento não foi Deus que uniu. Eu vou alegar as minhas razões. Primeiro, eu era um coitado, um inocente, não sabia nem o que estava fazendo. O senhor nem imagina. Quando eu casei, numa linguagem bem brasileira, era daquele tempo de amarrar cachorro com linguiça. Sabe o que estava fazendo, não? Eu fui assim, atabalhoadamente. Agora eu sou uma pessoa consciente. Agora eu percebo a burrada que eu fiz. Então Deus não estava nesse negócio, não. Outra, pastor, quando eu me casei, eu não orei, não. Eu não pedi direção de Deus, não. Então Deus não estava nesse negócio, não. Outro diz, pastor, quando eu me casei, meus pais foram contra, eu fui contra a vontade dos meus pais, então eu me casei, Deus não está nesse negócio, não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que um rapaz e uma moça não tenham orado, não tenha compreendido, ou tenham ido na contramão de pai e mãe, quando eles se casaram, Deus ratificou aquela aliança. Eu vou explicar. Eu vou ilustrar. Lembram-se de Josué capítulo 9? Deus ordenou a Josué tirar aqueles povos daquela terra para possuir aquela terra, a terra da promessa. Um daqueles povos eram os gibeonitas.
sabendo que Josué havia de tirá-los da terra deles, para possuir a terra, se fingiram de um povo muito distante, vestiram roupas rotas, pegaram alforjes velhos, pães embolorados, e chegaram a Josué como se fosse um povo muito remoto, e pediram que Josué fizesse uma aliança com eles. Josué não consultou a Deus, Josué fez uma aliança com os gibeonitas. Mais tarde, Josué descobre que aquilo tudo era forjado para enganá-lo, mas Josué não pôde romper aquela aliança. 300 anos depois, aquela aliança foi quebrada já no governo de Saul. E a maldição de Deus veio sobre Israel, porque uma aliança violada foi 300 anos depois. Então preste atenção nisso. Não tenha pressa para se casar. Há um ditado chinês que diz assim: abra bem os olhos antes de se casar. Depois, feche-os. Feche-os. Porque tem gente que fecha os olhos para se casar, depois abre. Mas você não era assim, não. Mas Deus e os sinais, você não leu as placas, não? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Um namoro ruim é um ensaio para um casamento trágico. Então você, rapaz, você, moça, está namorando? Como é que está o namoro? Chega em casa chorando? Depois que começou a namorar, não é amigo de mais ninguém? Não conversa com mais ninguém? Atende o telefone e termina o telefone com lágrimas nos olhos? Chega em casa, carrancudo, carrancuda, tranca-se no quarto para chorar? Quando pai e mãe fala, fica com raiva? É hora de parar esse namoro, é hora de terminar esse namoro. Eu, como pastor, duas coisas eu amo fazer. Eu amo fazer cerimônia de casamento. Mas eu amo também terminar um namoro ruim. Digo que termina um namoro ruim na igreja, devia ser uma festa. Devia soltar foguete na porta da igreja. Aliás, nós pais precisamos pedir graça a Deus para interferir, às vezes, no namoro dos filhos. Porque, às vezes, os filhos, quando precisam de orientação, eles não querem orientação. Às vezes estão bravos até. Até choram. Mas choro não mata filho, não. Agora, um casamento ruim pode ser uma tragédia. Não só para os filhos, para os pais e para a família toda. Então, o que o texto está nos recomendando é que é preciso reflexão antes do casamento. Porque o que Deus uniu, não separe o homem, ainda que você não tenha pedido direção a Deus, você fez a escolha, Deus ratifica a aliança. Mas, em último lugar, nesse quesito, o casamento não é compulsório. Porque quando Jesus vai trabalhar ainda, e eu vou expor isso daqui a pouco, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério, olha comigo o versículo 10. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Eles disseram assim para Jesus: Senhor, o senhor está pegando muito pesado. Que isso? As regras, as normas do senhor estão muito estreitas. Que é isso? O senhor desse jeito aí está fechando a porta do casamento. Se o negócio é desse jeito que o senhor está ensinando aí, é melhor não casar. Ué, as regras estão muito pesadas, as leis são muito rígidas, os princípios são muito inflexíveis. Jesus não amaciou, não. Não amaciou. Jesus responde assim, versículo 11, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Aí Jesus começa a tratar da questão do celibato. Para mostrar uma coisa, notem comigo, versículo 12. Porque há eunucos de nascença, há outros que os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Então ele está começando a dizer algumas coisas aqui. Primeiro, não é pecado ficar solteiro. Não é pecado. Não é pecado.
Se você optar em ficar solteiro, solteira, você não está pecando com isso. Casamento não é um estágio mais avançado da vida espiritual. Agora, o que não pode é viver abrasado. É melhor casar do que viver abrasado. Algumas pessoas não têm essa necessidade, nenhum problema com isso. Você não quer se casar. Há outros que são feitos eunucos. E você entende eunuco aqui, uma pessoa, nesse caso feita eunuco, foram castradas. Sobretudo no mundo oriental, tem muitos haréns onde homens são castrados para cuidar das mulheres daqueles que acham que pode ter mais de uma mulher. E há outros que, por causa do reino de Deus, optam por não usufruir o privilégio do casamento para se dedicar com mais atenção ao reino. Penso eu que foi o caso do apóstolo Paulo, por causa das suas muitas viagens. Imagine Paulo casado com um filho pequeno, tendo que sair daqui para ali, para lá, preso aqui, açoitado acolá, viajando aqui para lá. Ele opta por não se casar. O que o texto está querendo mostrar para nós é que o casamento não é compulsório. Não é compulsório. Agora, vem aqui um esclarecimento necessário. Veja a segunda pergunta dos fariseus, versículo de número 7. Replicaram: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Se a primeira pergunta do verso 3 foi uma pergunta desonesta, a segunda pergunta do verso 7 é uma pergunta de desconhecimento. Por que Moisés mandou, então, dar carta de divórcio e repudiar? Olha a resposta de Jesus no verso 8. Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés os permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Grife os dois verbos, mandou e permitiu. Há diferença entre um e outro? Total diferença. Em outras palavras, Deus instituiu o casamento, não o divórcio. Casamento é instituição divina, divórcio é instituição humana. Divórcio não é compulsório. Divórcio é permitido. Permitido quando? Versículo 8 diz assim: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés os permitiu repudiar vossa mulher. A grande pergunta é: o que é dureza de coração? Exatamente o que ele disse no capítulo anterior: incapacidade de perdoar. Meus irmãos, agora vamos parar um pouquinho para pensar. Algumas pessoas... E eu estou indo um pouco até mais longe, porque o pastor me deu já, viu, pastor? Estou pegando aquela ideia do senhor. Pode estender um pouquinho mais, que hoje nosso tempo está mais tranquilo. Então, vamos aproveitar para examinar o texto. Pense comigo assim: pastor, lá em casa, sabe, eu vou pensando em me separar, me divorciar, porque nós temos um probleminha. Incompatibilidade de gênero. E eu pergunto a vocês, e que casal tem esse negócio de compatibilidade de gênero? Irmãos, casamento não é união de dois iguais, não. Casamento é união de dois diferentes. Não tem casamento perfeito. Não tem. Às vezes eu encontro alguns crentes muito espirituais, que dizem: pastor, eu tenho 50 anos de casado, eu nunca tive nem uma vírgula de tensão com a minha mulher, com meu marido. Ou você é um anjo, ou você não é filho de Adão. De repente, você é um anjo aqui entre nós, eu não estou sabendo. Casamento é uma relação onde vai ter, mais hoje ou mais amanhã, alguns pontos de tensão. Como é que resolve isso? Separando? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é estatístico. 70% dos casais que se divorciam e casam de novo, descobrem, 10 anos depois, que o segundo casamento foi pior que o primeiro. Então a solução não é você sair de um casamento complicado, não. A solução é você melhorar esse casamento.
A solução é zerar a conta, é perdoar. Eu tenho um colega, um pastor muito conhecido no Brasil, um homem admirável pela sua piedade, que disse que quando se casou, assumiu um compromisso com a sua esposa. Eles nunca iriam para a cama magoados um com o outro, e nunca iriam para a cama sem orar juntos, de joelhos, ao redor da cama. E ele contou para nós no encontro que algumas vezes eles estavam meio machucados um com o outro. Aí um ajoelhava, em vez de ficar juntos, um do lado da cama, outro do outro lado da cama. Silêncio. Daqui a pouquinho, algumas lágrimas rolando. Daqui a pouquinho, um tomava a iniciativa de se levantar e dar a volta, e lá do lado do outro, dar um abraço e orar juntos. É assim, irmãos. É assim. Onde tem dureza de coração, não tem perdão. Onde tem dureza de coração, não tem recomeço. Onde tem dureza de coração, as feridas não se fecham. Onde tem dureza de coração, o diálogo não se desenvolve. Onde tem dureza de coração, o casamento adoece. Divórcio acontece, via de regra, não é por causa de um grande problema que surge, são os pequenos problemas acumulados que vão tirando o brilho, vão perdendo a alegria, vão perdendo o romantismo, vão perdendo o brilho dos olhos, é a fuligem na alma. Então invista no seu casamento. Há pouco tempo chegou em São Paulo uma mulher para mim e disse assim: Pastor Hernandes, eu vou me divorciar. Eu tomei um susto. Eu disse: como? Ela me fuzilou com o olhar e disse: eu vou me divorciar. E eu perguntei assim: por que, minha filha? E ela deu uma resposta dura. Secou. Entendeu, pastor? Secou. Está claro ou preciso botar legenda? Eu disse: secou, filha? Ué, mas se secou, tem esperança. Ela regalou os olhos. Esperança como? Você não leu na Bíblia lá que a vara seca de Arão floresceu? Pois Deus faz florescer o que está seco no seu coração. Ela regalou mais os olhos. O senhor está maluco, pastor. O senhor não está entendendo nada que eu estou falando. Estou falando para o senhor que morreu. Entendeu agora? Morreu. Acabou tudo, morreu. Falei: morreu, filha? Ué, mas então tem esperança. Como esperança? Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Pois Jesus ressuscita o que está morto aí no seu coração. Falei: pastor, o senhor endoidou. Estou falando para o senhor que acabou, não tem mais nada, entendeu agora? Nem mais nada. Falei: então tem esperança, minha filha. Falei: que negócio é esse? Que esperança é essa? Vocês não leu na sua Bíblia que Deus chama a existência as coisas que não existem? Pois Ele chama a existência até o que não tem mais aí no seu coração. Você não vai divorciar, não. Você vai orar comigo um mês, depois você volta aqui. Depois de um mês ela voltou. E disse: pastor, acabou. Acabou a vontade de divorciar. Deus está mudando o meu coração, Deus está restaurando a minha alma, eu estou querendo investir no meu casamento. Se não tem dureza de coração, há esperança. Então Jesus entra no verso 9 e diz assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério. Isso significa o seguinte: o divórcio não é compulsório. O divórcio só é permitido onde não tem perdão, dureza de coração. Mas o divórcio, por qualquer motivo, não é válido. Por que comete adultério? Aquele que se divorcia sem um motivo de infidelidade à luz do que Jesus está ensinando aqui. É por causa do que ele diz no versículo 6. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Esse homem aqui está no neutro. Pode ser advogado, pode ser juiz, pode ser pastor, pode ser sacerdote, pode ser padre, pode ser o que for. O camarada pode sair com a certidão de divórcio do cartório de divórcio. Se não teve um motivo bíblico, à luz da palavra de Deus, ele continua ligado ao primeiro cônjuge. Porque nenhum homem tem competência para desfazer o que Deus fez. Oh, amados irmãos, nós deveríamos pensar melhor o que é casamento.
E quando nós entendermos melhor o que é casamento, esse assunto de divórcio não vai ocupar o primeiro lugar na lista das grandes discussões, das rodas mais importantes dos formadores de opinião do Brasil e do mundo. Que Deus nos ajude a investir na família, a cuidar da família. Porque as maiores vítimas de um divórcio não são os cônjuges. As maiores vítimas do divórcio são os filhos. Às vezes, para alguns filhos, o divórcio dos pais é pior do que o luto pelos pais. Que Deus ajude a nossa igreja a colocar de forma muito sublime a importância da família, orar pela família, lutar pela família e buscar a restauração da família. Que Ele nos ajude. Amém. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.